Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Ednário Mendonça, eu sou cientista de dados e nesse vídeo eu vou falar para vocês o que é a ciência de dados, tá? Antes da gente entrar efetivamente aí para o conteúdo, eu gostaria de pedir que você já aproveitasse e se inscrevesse aqui no canal, tá? Ative também o sininho aí das notificações para toda vez que a gente lançar um novo vídeo, você ser notificado, tá bem? Então vamos lá para o conteúdo. O que é ciência de dados? Então a ciência de dados, pessoal, ela consiste em uma área multidisciplinar, tá? Que visa, a partir de dados, extrair informações relevantes e também conhecimentos de valor para melhores tomadas de decisão, tá? Além disso, a ciência de dados também visa obter resultados significativos para a sociedade aí como um todo. Então vamos desmiuçar um pouco aqui essa definição. Primeira coisa, eu falei que a ciência de dados é uma área multidisciplinar. Por que isso? Porque a ciência de dados, pessoal, ela engloba outras áreas do conhecimento, tá? Como, por exemplo, matemática e estatística, ciência da computação e conhecimentos de negócios, tá? Então, pelo fato da ciência de dados englobar outras áreas do conhecimento dentro dela, a gente diz que essa área é uma área multidisciplinar, tá? E a ciência de dados, ela visa, a partir de dados, né, extrair informações relevantes e também conhecimentos de valor para que, com base nessas informações e nesses conhecimentos, possam ser tomadas melhores decisões, tá? Seja no âmbito dos negócios ou alguma outra área em que se esteja aí aplicando a ciência de dados. Bem, esse processo, pessoal, de ciência de dados, ou seja, o processo de extração dessas informações e desses conhecimentos para melhores tomadas de decisão, ele engloba, dentre outras coisas, a utilização de linguagens de programação, de métodos estatísticos, de algoritmos de aprendizado de máquina, né, os algoritmos de machine learning e também a utilização de conhecimentos de domínio, tá? O que vem a ser esse conhecimento de domínio? Nada mais é do que o conhecimento que você precisa ter sobre a área em que você está aplicando a ciência de dados. Por exemplo, se eu estiver aplicando a ciência de dados no mercado financeiro, então eu tenho que ter o conhecimento suficiente no mercado financeiro para poder trabalhar, para poder aplicar, na verdade, a ciência de dados nessa área, tá? Bem, aqui a gente tem um diagrama que mostra bem o que vem a ser a ciência de dados. Então, nesse diagrama, veja que você tem aqui a ciência de dados no meio, né? E daí você tem três outras grandes áreas do conhecimento, que é a área de matemática e estatística, a área de ciência da computação e a área de conhecimento de domínio que eu acabei de falar para vocês, tá? Se eu tenho conhecimento em matemática e estatística e o conhecimento de domínio, eu vou estar fazendo ali uma análise de dados tradicional, tá? Se eu tenho conhecimento em ciência da computação e o conhecimento de domínio, eu vou estar ali trabalhando com um software tradicional. Se eu tenho conhecimento em ciência da computação e conhecimento em matemática e estatística, eu vou estar fazendo machine learning. E quando eu junto todas essas áreas aqui, eu vou ter a ciência de dados. Bem, agora que a gente já sabe a definição de ciência de dados, vamos ver algumas aplicações dessa área em alguns setores específicos, tá? Primeiro, setor da saúde. A gente aplica a ciência de dados no diagnóstico por imagem, né? Na descoberta também aí de novos medicamentos. Na área de finanças, a gente aplica a ciência de dados na análise de risco de crédito. Então,
na hora que alguém solicita um empréstimo, por exemplo, é feita uma análise do risco desse possível cliente ser inadimplente ou vir a ser inadimplente. Também existem aplicações da ciência de dados em sistemas de detecção de fraudes e também na construção aí de algoritmos para trading, tá? Na área de e-commerce, existem aplicações da ciência de dados na recomendação de produtos, na análise de perfil de consumidores. No âmbito dos transportes, a gente tem os sistemas de monitoramento, a construção de veículos inteligentes e temos ainda aplicações da ciência de dados na questão de melhorias de experiência de usuários. E existem também várias outras aplicações da ciência de dados, tá? Como, por exemplo, previsão de vendas, otimização de campanhas de marketing, segmentação de clientes, automação de processos. São muitas as aplicações da ciência de dados. Por isso que é um profissional que vem sendo cada vez mais requisitado, tá? Se você sabe alguma outra área ou algum outro âmbito em que é interessante a aplicação da ciência de dados, comenta aí embaixo, tá? Bem, vamos falar agora do processo geral de ciência de dados. Então, primeiramente, pessoal, quando a gente tem uma demanda de ciência de dados para fazer, a primeira coisa é definir corretamente o problema e os objetivos com a aplicação da ciência de dados. É muito importante que você tenha isso claro, porque é a definição do problema e dos objetivos que vai nortear todas as outras fases do processo de ciência de dados, tá? Uma vez que você já definiu o problema e objetivos, você vai partir para a aquisição dos dados. Depois dos dados adquiridos, você vai preparar esses dados para análise. Mas como assim preparar esses dados? O que é que acontece? Quando você faz uma aquisição de dados, muitas vezes esses dados vêm desorganizados, eles vêm, digamos, entre aspas, sujos, né? E daí você tem que fazer todo o processo de organização, limpeza e transformação desses dados, de modo a preparar esses dados para as análises subsequentes, tá? E uma vez que esses dados estão preparados, você vai fazer a análise exploratória. O próprio nome já é bem sugestivo, né? Você vai realmente explorar esses dados, mas só que você vai explorar esses dados de modo a formular hipóteses, de modo a verificar possíveis tendências, verificar possíveis associações entre variáveis e, além disso, você, por meio da análise exploratória, você vai obter os primeiros resultados a partir da sua base de dados, tá bem? Feita a análise exploratória, você vai partir para a modelagem desses dados. Após a modelagem dos dados, você vai avaliar os resultados para saber se esses resultados foram satisfatórios. Depois da avaliação, você vai fazer o deployment. O deployment, pessoal, nada mais é do que você colocar os modelos que você ajustou para trabalharem para você, tá? Então, nessa fase aqui da modelagem, vamos supor que você ajustou aí algum modelo de machine learning, por exemplo. Uma vez que esse modelo está ajustado, você vai colocar esse modelo para trabalhar para você. É o que a gente chama de colocar o modelo em produção. Depois disso, pessoal, você vai comunicar os resultados, seja comunicar em apresentações para o seu chefe, em apresentações para os seus sócios ou alguma coisa do tipo, tá? Por fim, você vai estar fazendo aí o monitoramento do seu modelo. Uma vez que você colocou esse modelo em produção, você vai estar ali fazendo o monitoramento para saber se há necessidade de algum ajuste ou não, tá bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.